Queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e harmonia sejam sempre presentes em nossos lares. No nosso Evangelho de hoje, abrimos os livros Palavras de Vida Eterna e Alma e Coração, psicografados por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estas foram as lições indicadas perante Jesus e opositores. Perante Jesus. Porventura sou eu, Senhor? Mateus, capítulo 26, versículo 22. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E, apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvaramento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no olvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade, no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Opositores. Inegavelmente, se respeitamos os dotes e compromissos do próximo, por que lhe menosprezar as opiniões? De maneira geral, solicitamos dos outros as qualidades perfeitas que ainda não possuímos, e nesse pressuposto é natural que os adversários nos dirijam advertências e nos apontem caminhos no intuito de emendar-nos ou combater-nos. Se os nossos opositores fossem unicamente aqueles que nunca nos desfrutaram a intimidade e que tão só nos hostilizam em razão dos pontos de vista que abraçam, fácil seria ignorá-los ou esquecê-los. Entretanto, eles são também, e bastas vezes, aqueles mesmos companheiros que nos comungavam a faixa de ideal, que respiravam conosco debaixo do mesmo teto, que nos asseguravam confiança e ternura ou que nos hasteavam a bandeira de esperança e harmonia. Modificados superficialmente pelas circunstâncias da vida, quase sempre não mais compartilham conosco objetivos e anseios e se emitem apontamentos ao redor das atividades em que nos deixaram,
muitas vezes expressam-se contrariamente aos propósitos em que procuramos perseverar nas tarefas, cuja execução nos oferece paz e equilíbrio, encorajamento e alegria. Quando isso ocorrer, que haja de nós para eles o respeito preciso. O que vemos de um ponto determinado do caminho nem sempre guarda os mesmos característicos se trocamos de posição. As opiniões dos outros são patrimônios dos outros a reclamar-nos a preço. Se trazem censuras cabíveis, saibamos acolhê-las, aproveitando-lhes o valor nas corrigendas que se nos façam necessárias. Se lavram condenações, respondamos com a bênção. Se encerram inverdades, compadeçamo-nos daqueles que a pronunciam. E se exigem de nós atitudes e alterações incompatíveis com a nossa consciência, permaneçamos fiéis aos deveres que esposamos perante o Senhor, formulando votos para que eles, os nossos adversários e irmãos do coração, quando trazidos ao nosso lugar, possam efetivamente realizar todo o bem que não conseguimos fazer. Que Jesus abençoe nossas famílias, hoje e sempre.